Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu passei aqui porque eu escutei uma história que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com o que eu sempre digo sobre a gente viver o nosso presente, o nosso aqui e o agora. Eu falo sempre que o passado passou, não existe mais, o que a gente pode é ressignificar o nosso passado. A gente pode também perdoar. O perdão é um ato de inteligência, ele é libertador. E o futuro é um mundo de possibilidades e de incerteza. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente realmente planeje as coisas podem dar sempre um pouco diferente daquilo que a gente estava esperando. E aí a grande questão é, viva o presente. Que o presente é o que realmente nós temos, é o aqui e é o agora. Essa história ela é bem interessante. Quando eu escutei essa história, eu falei assim, eu vou passar pro pessoal, para os meus amigos, porque eu acho bem interessante. E ela mostra realmente que nós não temos tanto controle na vida quanto a gente pensa que tem. E que o que a gente pensa que é bom pode daqui a pouco não ser tão bom. E o que a gente pensa que é ruim, pode daqui a pouco ser muito bom. Isso é um ponto. E outro ponto é o que é bom para mim, pode não ser bom para você. E ao contrário também é verdade. Então a história é a seguinte. Era um menino muito pobre, que tinha um sonho de ter um cavalo. Sempre teve um sonho, mas era muito pobre, de família muito pobre. E ele estava sentado em frente à sua casa, pensando, quando de repente me passa um cavaleiro cheio de cavalos. E junto com os cavalos grandes tinha um cavalo pequenininho, magrinho, fraquinho, que praticamente não estava conseguindo acompanhar todos os outros cavalos. E aí o cavaleiro, vendo aquele menino triste, mas olhando para o cavalo com um olhar diferente, ele perguntou ao menino: "Você quer esse cavalinho aqui?" O menino deu aquele sorriso e lógico que eu quero. E aí ficou com o cavalo. O vizinho, vendo isso, esse fato, sabia que o menino sempre quis ter um cavalo, foi ao encontro do pai do menino e disse assim para ele: "Puxa, o seu filho é um menino de sorte." Aí o pai dele: "Mas por que isso?" "Porque ele sempre quis ter um cavalo. E passou aqui um cavaleiro cheio de cavalos e deu um cavalo para o seu filho. O seu filho é um menino de sorte." E aí o pai disse: "Sorte ou azar, só o tempo dirá." Passou um tempo, o menino cuidou bem do cavalo, ele cresceu, ficou bonito, forte, e o cavalo sumiu, o cavalo fugiu. E aí o vizinho, observando aquilo, foi ao encontro do pai do menino e disse assim: "Puxa, o seu filho é de azar. Ele custou tanto a ter um cavalo, ganhou um cavalo e depois de um tempo, quando ele cuidou tão bem do cavalo, o cavalo vai e foge. Puxa, ele é de azar." E o pai respondeu: "Sorte ou azar, só o tempo dirá." E passaram-se alguns dias. De repente o cavalo volta com mais 10 cavalos selvagens. E aí o menino ficou louco, conseguiu cercar o cavalo e pegou todos os cavalos. O vizinho, vendo aquela cena, virou para o pai do menino e falou assim: "Puxa, o seu filho é um menino de sorte. Ele ganhou um cavalo, cuidou do cavalo, o cavalo fugiu, mas me volta com mais 10 cavalos selvagens. Puxa, o seu filho é realmente de sorte." E o pai diz para ele: "Sorte ou azar, só o tempo dirá." E passou um tempo, o menino foi escolher um cavalo e foi adestrar o cavalo. Só que por um movimento do cavalo, ele caiu, o menino, e quebrou a perna. O vizinho, vendo aquela cena, me vai ao encontro do pai e diz para o pai assim: "Puxa, o seu filho é de azar. Depois de tudo, ele vai treinar um cavalo e ele cai do cavalo e quebra a perna. Puxa, o seu filho é de azar." E o pai responde: "Sorte ao azar,
só o tempo dirá. E aí, passaram-se alguns dias, os dois reinos começaram a entrar em conflito e estourar uma guerra. E todos os jovens foram chamados para fazer parte da guerra. Mas o menino, que estava com a perna quebrada, não foi chamado. E grande parte dos que foram para a guerra morreram. E aí vem o vizinho para o pai: puxa, o seu filho é um menino de sorte de estar com a perna quebrada. Por isso, ele não foi para a guerra e está vivo agora, neste momento. O interessante, pessoal, é que essa história não tem fim. Ela vai infinitamente adiante. Na realidade, a gente não sabe, a gente não tem o domínio de saber identificar se neste exato momento o que está acontecendo em nossa vida é realmente sorte ou se é azar. Porque na realidade, só o tempo dirá. Então vamos viver o presente. O presente é a única coisa que existe realmente. Como eu disse, o passado passou, o futuro é uma projeção. Nós temos sim que ter sonhos e temos que ter objetivos, mas o presente, o passo a passo, é a realização dos nossos sonhos. Não é viver no campo, no mundo dos sonhos. Não, é viver no aqui e no agora. E ser grato por tudo que a vida nos oferece. Porque a princípio pode ser ruim, mas só o tempo dirá. Pessoal, espero que tenham gostado dessa história. Para mim eu achei bem interessante. Para mim fez total sentido. Espero que tenha feito sentido para você também. Um grande abraço para todos, um beijo no coração de cada um e até a próxima.